Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tentar fazer um pequeno mini tutorial do aplicativo Smart Code. Estou abrindo o aplicativo. Quando você abre o aplicativo, ele já abre o último algoritmo que você trabalhou nele. Nesse caso aqui foi o que nós trabalhamos na nossa última aula. E o que você tem no Smart Code? Você tem aqui uns botõezinhos de menu na parte de cima. O primeiro botão, você tem o explorador de arquivos, que são os arquivos da pasta do Smart Code. Todos os arquivos criados nele que você salvar ficam lá na pasta do Smart Code. E eu vou apresentar aqui alguns recursos principais do aplicativo, principalmente a parte de salvar, que alguns alunos estão tendo dificuldade, e também algumas falhas, alguns bugs que o aplicativo tem. Como nós sabemos, todos os aplicativos disponíveis na Play Store, eles têm algumas falhas e o Smart Code não é uma exceção. Então, no decorrer da explicação, eu vou mostrando onde é que estão essas falhas. Primeiramente, você pode ter mais de um arquivo aberto aqui no Smart Code. Para abrir arquivo é bem fácil. Você vem aqui na pasta, no ícone da pasta, abrir arquivo, e vai localizar na pasta Smart Code aonde está o seu arquivo. Primeira coisa que eu recomendo é que aqui em cima, vocês podem olhar, tem o caminho da estrutura de pastas. Ó. Abrir arquivo. Então aqui você vai ver, ó, Storage, Emulated, ó, tem a pasta raiz, tem o Storage, que é o armazenamento interno do celular, Emulated. Isso tudo aqui é padrão do Android. Eu recomendo que vocês não mudem, não toquem nessas pastas de cima para tentar mudar a pasta. Deixe ele sempre na pasta Smart Code, porque se você mudar, você não consegue alterar de novo, a não ser que você saia e volte da aplicação. Por exemplo, ó, eu vou mudar aqui para a pasta Emulate. Primeiramente, ele nem muda, porque são pastas protegidas. Tá? Porém, você não consegue mais salvar se você fizer isso. Talvez essa seja uma falha aí de quem não esteja conseguindo salvar. Então, nesse caso aqui, eu vou fechar o aplicativo e vou abrir de novo, só para ele voltar para a pasta padrão, que é a pasta Smart Code. Agora eu vou abrir um outro teste aqui, um outro programa. Vou abrir esse bem aqui, ó. Pronto. Então, outro detalhe é que você pode ter mais de um algoritmo aberto aqui no Smart Code ao mesmo tempo. Então, ó, eu tenho aqui dois algoritmos abertos, certo? E dentro do próprio Smart Code, você tem aqui, ó, uma pequena apostila de lógica de programação que explica várias coisas, como conceitos de algoritmos, variáveis, comentários, inclusive mostrando como é o formato dos comandos no Smart Code, porque cada aplicativo de aprendizado de algoritmo, como o Smart Code, não existe só ele, existem vários outros, cada um tem pequenas diferenças na forma de escrever o algoritmo. E é importante vocês lerem essa apostila até para adquirir um pouco mais de conhecimento. Outro botão que tem aqui é o botão que tem um menor e um maior, é o botão de exemplos. Dentro do próprio Smart Code você tem vários exemplos de algoritmos prontos. E você pode olhar esses exemplos, testar para aprender mais sobre algoritmos e também para usar como base na criação de outros algoritmos. Então, por exemplo, se você vai fazer um algoritmo para, por exemplo, calcular a média de 4 notas, você pode tomar como base um algoritmo parecido. Esse aqui, por exemplo, que é o exercício 6, ele pede 3 valores do tipo real e calcula a soma. Então, dá para pegar esse algoritmo e alterar ele para pedir 4 valores, no caso 4 notas, alterar as mensagens e alterar a fórmula para calcular a média. Aqui, na verdade, não é nem a média, é o quadrado da soma que ele calcula. Então, tem muito exemplo aqui bem interessante, não só com as estruturas sequenciais, como também com as condicionais e estrutura de repetição também. Então, tem algoritmos até bem maiorzinhos aqui na parte final. Tá? Agora, o importante é sempre você utilizar esses algoritmos como forma de aprendizado e não como a sua resposta. O botão Play, que é esse botão bem aqui, serve para executar, para testar o seu algoritmo. Então, por exemplo, aqui,
no meu algoritmo, ele está com um erro, que eu tinha deixado de propósito bem aqui no início, onde tem a palavra início, tem uma letra A. Então, quando eu executo, ele já mostra para mim um erro. Na linha 4, ele dá que tem um erro na linha 4, que tem dois pontos, era esperado, mas encontrou escreva a linha. Na verdade, esse erro não está na linha 4, esse erro está na linha anterior. Você deve sempre interpretar a mensagem que ele dá, porque nem sempre está na mesma linha, pode estar na linha anterior o erro, e nesse caso aqui é isso. Ó. Então a palavra início, ela tem que ser escrita sem acentuação e sem nenhuma outra letra grudada com ela, senão ele não reconhece. Agora sim, ó, se eu executar, ele vai funcionar. Esse programa aqui é o que testa se o número é maior que 10, eu vou botar aqui o número 7 e ele me disse que o número é menor que 10. Aqui, quando você executa um algoritmo, toda vez que o algoritmo termina, ele mostra-se concluído e você pode sair ou ver console. Ver console é olhar a tela da execução do programa. Aí, quando você terminar, viu que está tudo certo, volta no botãozinho da seta aqui. Que é para qualificar, vou botar depois. Pronto. E, finalmente, aqui temos o botão abrir, esse botão da pasta, que serve tanto só para abrir outro arquivo, como para salvar. Eu vou salvar logo esse arquivo. O botão salvar é bem simples, ele vai salvar o arquivo com o mesmo nome que ele já consta aqui. Então, aqui no caso, ele salvou com esse nome aqui, ó, testanumero.por. Se você quiser salvar esse arquivo com outro nome, ou até se você o tomou como base um algoritmo para fazer o seu, o ideal é que você salve como. Tá? Principalmente se você estiver alterando um algoritmo, melhorando ele. Digamos que esse algoritmo aqui, ele testa se o número é menor que 10 e agora eu vou alterar ele para colocar uma melhoria. Então você pode salvar ele com versão 2, versão 3, versão 4, usando essa opção aqui, salvar como. Agora bem aqui tem uma falha. Aqui é obrigatório que você coloque, eu vou colocar aqui, ó, testa número V2, que é a versão 2. Aqui você deve colocar o ponto .por, porque se você não colocar o ponto .por, ele vai salvar o arquivo sem a terminação e ele acaba não reconhecendo. Outro detalhe também do Smart Code é que quando você salva um arquivo usando a opção salvar como, ele não deixa logo essa versão nova aberta, ele continua com a antiga aberta. Então olha só, aqui continua o testanumero.por, não está o testanumero V2. Então eu tenho que vir bem aqui, abrir arquivo. Se ele não estiver aparecendo aqui, você desliza o dedinho aqui, ó, que aí ele aparece, está bem aqui embaixo. Só que apareceu, ó, sem a extensão, sem a terminação .por, tá? E isso pode dar problema na hora de abrir, ó. Então, sempre que você usar a opção salvar como, não esqueça de colocar o .por. Eu vou fazer agora da forma correta. Vou abrir aqui o testanumero.por, vou aqui na opção salvar como e vou botar aqui testa número V2. O ideal é não usar acentuação, tomem cuidado com a correção ortográfica, tá? Apesar de que eu já vi caso que não deu problema, mas o ideal é vocês não colocarem acentuação. Então, se o Android colocar o acento automaticamente, você vai lá e tira, tá? Mas espaços eu já testei que ele aceita. Mas no salvar o campo você tem que colocar sempre no finalzinho .por. Pronto. Já salvou, porém, como eu falei, ele continua com o antigo aberto, testanumero.por. Então agora eu vou aqui abrir, ó, abrir arquivo, não está aparecendo aqui, agora sim, está bem aqui ele, ó, testanumero v2.por. Então esse é o salvar como, é quando você alterou um algoritmo e quer salvar ele com outro nome. Agora, quando você vai criar um algoritmo do zero, no caso aqui com novo, o que acontece? Ele já pede que você coloque logo o nome para salvar. Nesse caso aqui também tem uma pequena falha, vamos observar. Primeiramente, ele já coloca o ponto .por, esse é correto. Então não é obrigado aqui, você na hora que vai clicar no novo, não é obrigado a você colocar o ponto .por. Se você colocar, vai ficar repetido. Então digamos que eu vou colocar aqui, eu vou criar um algoritmo para soma dois números. Vou fazer um algoritmo novo para somar dois números. Nesse caso, não precisa colocar o ponto .por, tá?
E olha só que detalhe, ó, aqui ele tem uma falha que eu já observei. No novo, quando você vai salvar com a opção novo arquivo, ele não aceita com espaços. Então, você tem que colocar aqui, ó, se você for usar a opção novo, a solução é ou você coloca tudo grudado, ou então você usa o sinalzinho do sublinha, tá? Então vamos ver se agora vai. Pronto, ó. Agora foi. Então, esse é um outro bug que eu encontrei aqui no aplicativo. Se você for lá pela opção novo, você tem que botar o ponto .por e tem que não usar espaço. Se você quiser colocar espaço, você coloca o sublinha. E nesse modo aqui do novo, ele entra com um esqueleto de algoritmo vazio para você criar o seu algoritmo. Isso aqui é útil, por exemplo, quando você quer olhar um ou outro aqui, tomar como base para fazer o seu novo algoritmo. Aqui eu estou com 3 algoritmos abertos, olha só. Esse testa número, o aprendendo a programar e o soma dois números, que é o que eu acabei de abrir como novo. Então eu apresentei aqui várias formas de você trabalhar. Você pode trabalhar com um arquivo novo do zero, prestando atenção naquelas pequenas falhas da opção. Você pode também utilizar um arquivo como base, que é o que eu normalmente faço. Eu sempre digo que a gente, na programação, a gente reaproveita muito código. Agora é bom sempre tomar cuidado, porque também quando você reaproveita, se tiver falha no código anterior, essa falha vai permanecer se você não corrigir. Então, é bom usar com bastante cuidado esses recursos. E aí, então, eu creio que nós vimos praticamente todas as opções aqui. O salvar, abrir, novo, salvar como, tá? E aqui temos o voltar. Esse voltar é quando você comete um erro, por exemplo. Aí você pode usar esse botão voltar, que ele desfaz aqui a última coisa que você fez. Isso você já deve conhecer. Já esse lapisinho aqui é para refazer, colar, copiar tudo e tem mais opções. Então, por exemplo, se você quiser enviar para o professor olhar esse código aqui, você pode, por exemplo, copiar tudo. Ele copiou aqui o programa todo. E aqui você pode, por exemplo, deixa eu ver se isso realmente funciona, fazer, é a primeira vez que eu estou testando isso, fazer, por exemplo, o envio, né? Digamos que eu vou aqui enviar no grupo da turma. Então, você pode aqui fazer o envio. Ó, ele envia o texto do código do algoritmo todinho, tá? Eu não vou enviar, eu só estou testando, mas tem essa possibilidade também, tá? Então, ainda tem mais essa possibilidade. Caso vocês não estejam conseguindo salvar, você pode fazer o envio ou criar um documento lá mesmo no Classroom, tá? Mas direto pelo Smart Code não tem nenhuma opção, eu não vi ainda nenhuma opção para fazer o compartilhamento, tá? Alguns alunos já tentaram fazer isso aqui, ó, clicar com o botão direito e usar aqui em cima o menuzinho compartilha, mas não funciona, tá? Então, se você quiser enviar um arquivo desses aqui, você segue o outro vídeo que eu já disponibilizei no canal do YouTube e também na sala e no grupo da turma, tá? Então, gente, fica aí essa dica, esse resumão aqui do Smart Code. Eu espero que com essas informações vocês consigam executar suas atividades e fazer os seus estudos aí nesse aplicativo, que apesar das falhazinhas que ele tem, é um ótimo aplicativo para o aprendizado aí de algoritmos, tá? Então, até a próxima, boa sorte.